O que você faria se alguém lhe oferecesse uma saída para o seu desespero, mas o preço fosse carregar o filho dele? Julia Evans nunca imaginou que uma tarde chuvosa levaria a torre de vidro de Owen Blake, um bilionário que não queria amor, apenas um herdeiro. Um olhar, uma proposta, uma noite que mudaria tudo. Porque, às vezes, o que começa como um acordo frio acaba queimando mais forte do que qualquer um poderia prever. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e torne-se membro para ter acesso antecipado às próximas histórias. E se você sentiu que realmente valeu a pena ouvir, clique também no botão Valeu demais, Super Thanks. Comente e nos diga de onde você está ouvindo. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam você. A chuva caía como lâminas sobre Newark, Nova Jersey, transformando as ruas em espelhos cinzentos que refletiam o céu pesado de uma tarde de outono. Julia Evans estava parada junto à janela embaçada de seu pequeno apartamento no terceiro andar, observando as gotas escorrerem pelo vidro como lágrimas que ela não tinha mais forças para chorar. O cheiro de café requentado pairava no ar, misturado ao aroma doce do shampoo barato que usará naquela manhã. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular, não de frio, mas de um medo silencioso que a acompanhava há meses. 8 meses. 8 longos meses sem trabalho. 8 meses vendo sua conta bancária diminuir como uma vela ao vento. 8 meses cuidando sozinha de Margarete, sua mãe, cuja memória se apagava dia após dia, vítima de um Alzheimer precoce que roubava não apenas as lembranças, mas também a esperança de Julia. Ela tinha apenas 27 anos. Ela deveria estar construindo sua carreira como arquiteta, projetando edifícios que tocassem o céu, criando espaços onde as pessoas pudessem viver seus sonhos. Mas a vida tinha outros planos. A crise econômica destruiu o escritório onde ela trabalhava. As contas médicas se empilhavam como tijolos sobre seus ombros, e agora lá estava ela, presa entre as paredes descascadas de um apartamento que mal podia pagar, sentindo o peso do mundo esmagar sua alma. O telefone vibrou em sua mão. Número desconhecido. Julia hesitou. Cobradores ligavam todos os dias. Mas algo, talvez o desespero, talvez a intuição, a fez atender. Alô? A voz do outro lado era feminina, profissional, quase cortante. Julia Evans? Aqui é Sarah Mitchell, do grupo de construção Blake. O Sr. Blake gostaria de se reunir com a senhorita amanhã às 2 da tarde. Você pode comparecer? Julia piscou, confusa. Construção Blake. Aquela empresa bilionária que construía arranha-céus por todo o país. Por que diabos eles ligariam para ela? Eu. Sim, claro. Posso perguntar do que se trata? O Sr. Blake prefere discutir isso pessoalmente. Enviarei o endereço por mensagem. Até amanhã, senhorita Evans. A ligação terminou antes que Julia pudesse fazer mais perguntas. Ela ficou ali parada, com o coração batendo erraticamente no peito. Aquilo não fazia sentido. Nenhum sentido. Mas quando você está se afogando em desespero, até uma tábua quebrada parece um bote salva-vidas. Na manhã seguinte, Julia acordou antes do nascer do sol. Escolheu sua melhor roupa, uma calça social preta levemente desbotada e uma blusa branca de botões que ainda mantinha alguma dignidade. Prendeu o cabelo castanho em um coque baixo, aplicou um toque leve de rímel e um batom nude. Ela não tinha muito mais do que isso. Mas precisava parecer confiante. Precisava parecer que ainda era alguém. Antes de sair, foi ao quarto da mãe. Margaret estava sentada na cama, olhando para a parede com olhos vazios. Julia ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão fria e enrugada. Mãe, preciso sair por algumas horas. A senhora Rodrigues vai ficar com a senhora, tudo bem? Margaret virou o rosto lentamente, mas não havia reconhecimento em seus olhos, apenas um vazio que quebrou o coração de Julia em pedaços. Você é uma moça bonita, murmurou Margaret, como se falasse com uma estranha. Julia engoliu o nó na garganta, beijou a testa da mãe e saiu rapidamente antes que as lágrimas pudessem cair.
A sede do grupo de construção Blake ficava no coração de Manhattan, uma torre de vidro e aço que cortava as nuvens como uma espada reluzente. Julia subiu os degraus de mármore com as pernas trêmulas, sentindo-se minúscula diante daquela catedral de poder e dinheiro. O som de seus sapatos ecoava no saguão, misturado ao murmúrio de executivos bem vestidos que passavam apressados, carregando pastas de couro e ambição nos olhos. Ela se identificou na recepção. Uma assistente impecável a conduziu ao último andar, onde o silêncio era quase reverente. O corredor cheirava a madeira nobre e café italiano. As paredes exibiam prêmios, certificados e fotos de construções monumentais espalhadas pelo mundo. A porta do escritório principal se abriu e então Julia ouviu Owen Blake. Ele estava de pé junto à janela panorâmica, de costas para ela, com as mãos nos bolsos de sua calça social impecavelmente cortada. Tinha ombros largos, postura ereta, cabelos pretos levemente desalinhados, como se tivesse passado a mão por eles repetidamente. Quando ele se virou, Julia sentiu o ar sair de seus pulmões. 34 anos, olhos cinza escuros que pareciam ver através da alma, um maxilar definido, lábios firmes, uma beleza severa e perigosa. Mas o que mais a impressionou não foi sua aparência, foi a intensidade. Ele a observava como se ela fosse um quebra-cabeça complexo que ele precisava resolver. Senhorita Evans. Sua voz era grave, controlada, mas carregava uma corrente elétrica invisível. Obrigado por vir. Julia engoliu em seco. Sr. Blake. Ele gesticulou para a cadeira de couro em frente à sua mesa. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, sentindo os joelhos fraquejarem. Owen sentou-se também, entrelaçou os dedos sobre a mesa e a estudou em silêncio por longos segundos. O relógio de parede marcava cada batida como um tambor no peito de Julia. Você é mais do que eu esperava, disse ele finalmente. Julia franziu a testa. Como assim? Eu pesquisei sobre você. Graduada com honras pelo Instituto Pratt. Projetos premiados em sustentabilidade urbana. Uma mente brilhante desperdiçada porque o mundo colapsou na hora errada. Ela sentiu o rosto corar. Por que está me dizendo isso? Owen inclinou-se para a frente, os olhos fixos nela. Porque eu preciso de alguém como você. Alguém forte. Alguém que não desiste mesmo quando tudo parece perdido. Para um projeto de arquitetura? Ela perguntou, esperançosa. Ele fez uma pausa e então, com uma calma perturbadora, respondeu. Não. Para me dar um filho. O mundo de Julia parou. O som da cidade lá embaixo desapareceu. O tic-tac do relógio sumiu. Tudo o que restou foi aquele olhar cinzento perfurando sua alma e aquelas palavras impossíveis ecoando em sua mente. O quê? Ela mal conseguiu sussurrar. Owen não desviou o olhar. Preciso de um herdeiro. Não quero casamento. Não quero complicações emocionais. Quero um acordo claro e justo que beneficie a nós dois. Julia levantou-se abruptamente, a cadeira raspando no chão. Você é louco. Estou sendo prático. Ele também se levantou, contornando a mesa com passos lentos e deliberados. Você está afundada em dívidas. Sua mãe precisa de tratamento especializado que você não pode pagar. Você está desempregada há meses. Eu posso mudar tudo isso. Tudo. Ele parou a poucos centímetros dela. Julia sentiu o calor irradiando do corpo dele, o cheiro sutil de madeira e menta, a força contida em cada músculo. E o que você quer em troca? Perguntou ela, com a voz trêmula. Me dê um herdeiro, disse ele calmamente, os olhos descendo brevemente para os lábios dela antes de voltar ao seu olhar. E eu lhe darei uma nova vida. Julia recuou, mas suas costas encontraram a parede de vidro. Ela estava presa entre o abismo lá fora e a presença avassaladora de Owen Blake à sua frente. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Seus dedos procuraram algo para segurar, encontrando apenas a superfície fria e lisa do vidro. Você não pode estar falando sério, murmurou ela, mas sua voz saiu fraca, pouco convincente.
Owen deu um passo para trás, como se percebesse que a proximidade a estava sufocando. Ele voltou para trás de sua mesa, pegou uma pasta de couro marrom e estendeu para ela. Estou falando muito sério. Leia. Julia pegou a pasta com as mãos trêmulas. Dentro havia um contrato detalhado, escrito em linguagem jurídica impecável. Ela folheou as páginas, os olhos correndo pelas cláusulas absurdas que pareciam ter saído de um filme. Fertilização in vitro. Nenhum contato físico íntimo necessário. Guarda compartilhada após o nascimento. Apartamento de 3 quartos em Manhattan, totalmente mobiliado e pago. Cobertura completa de tratamento médico para Margaret Evans, incluindo cuidados paliativos especializados. Salário mensal de $20.000 durante a gravidez. Cargo de diretora de projetos sustentáveis no grupo de construção Blake após o nascimento, com salário inicial de $150.000 anuais. Julia ergueu os olhos, atordoada. Aquilo era dinheiro suficiente para mudar completamente sua vida, para salvar sua mãe, para respirar novamente. Por que eu? A pergunta saiu como um sussurro rouco. Owen encostou-se na borda da mesa, braços cruzados sobre o peito. A luz da tarde entrava pela janela, criando um halo dourado ao redor dele. Mas seus olhos permaneciam escuros, inescrutáveis. Já lhe disse, você é forte. Existem milhares de mulheres fortes por aí. Por que eu, especificamente? Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se escolhesse as palavras com cuidado. Então, com uma honestidade brutal que a desarmou, respondeu. Porque quando olho para você, não vejo apenas alguém desesperado. Vejo alguém que ama tanto que seria capaz de qualquer coisa. E esse tipo de amor, esse tipo de força, é o que eu quero que meu filho carregue. Julia sentiu algo se quebrar dentro do peito. Ninguém nunca havia falado dela daquela maneira. Como se ela fosse mais do que apenas uma filha sobrecarregada, mais do que uma arquiteta fracassada, mais do que uma mulher à beira do colapso. Você não me conhece, disse ela, a voz falhando. Conheço o suficiente. Ela olhou de volta para o contrato, as letras borradas pelas lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Era loucura. Absolutamente insano. Mas também era a única corda de salvação no oceano onde ela estava se afogando. E se eu disser não? Owen inclinou a cabeça, os lábios curvando-se num meio sorriso triste. Então você sai por aquela porta, volta para sua vida, e eu encontro outra pessoa. Mas nós dois sabemos que você não vai dizer não. A arrogância daquelas palavras deveria tê-la enfurecido, mas ele estava certo. Ambos sabiam disso. Preciso de tempo para pensar. Você tem até às 5 da tarde de amanhã. Julia assentiu, pegou a pasta e caminhou até a porta com as pernas bombas. Quando colocou a mão na maçaneta, a voz dele a deteve. Julia. Ela se virou. Owen estava de pé novamente, mãos nos bolsos, a expressão suavizada por algo que ela não conseguia identificar. Não estou tentando comprar você. Estou lhe oferecendo uma escolha, e talvez uma chance de recomeçar. Ela saiu sem responder, mas as palavras dele ecoaram em sua mente durante toda a viagem de metrô de volta para Newark. Naquela noite, Julia não conseguiu dormir. Sentou-se na cozinha minúscula, a pasta aberta sobre a mesa de fórmica rachada, uma xícara de chá frio entre as mãos. A luz fluorescente do teto piscava, lançando sombras fantasmagóricas nas paredes descascadas. Ela pensou na mãe, nos olhos vazios de Margaret, nas contas médicas se acumulando como uma avalanche pronta para soterrá-la. Pensou nos sonhos que abandonara, nos edifícios que nunca projetaria, nos lugares que nunca visitaria, na vida que nunca viveria. E pensou em Owen Blake, naqueles olhos cinzentos que pareciam conter tempestades, na voz grave que fazia sua pele formigar, na maneira como ele a olhara, não com pena, mas com algo perigosamente próximo de respeito. Você é mais do que eu esperava. Ela fechou os olhos, respirou fundo. O apartamento cheirava a mofo e desinfetante. Lá fora, sirenes cortavam a noite. Uma criança chorava no andar de cima. Essa era a realidade dela.
Esse era o buraco do qual ela não conseguia sair, a menos que aceitasse a mão estendida de um estranho. No dia seguinte, às 16h45, Julia estava mais uma vez diante da torre de vidro. Desta vez, ela não hesitou. Subiu com passos firmes, o contrato assinado dentro de sua bolsa gasta. Owen a recebeu pessoalmente. Quando ela colocou o contrato sobre a mesa dele, ele não demonstrou surpresa. Apenas assentiu, como se já soubesse que ela voltaria. Tem certeza? Perguntou ele, e havia uma preocupação genuína em sua voz que a pegou desprevenida. Não, admitiu Julia, mas vou fazer isso mesmo assim. Ele estendeu a mão. Então temos um acordo. Julia olhou para aquela mão, grande, forte, com dedos longos e elegantes. Hesitou apenas um segundo antes de segurá-la. O toque foi elétrico. A pele dele era quente, áspera, e o aperto firme enviou uma onda de calor por todo o corpo dela. Ficaram assim por um momento longo demais para ser apenas profissional. Os olhos dele buscavam os dela, e Julia viu algo ali que não estava no contrato. Algo perigoso, proibido, inevitável. Começaremos na próxima semana, disse Owen, mas não soltou a mão dela. Os médicos vão avaliá-la. Você se mudará para o novo apartamento. Tudo será arranjado. E você? Perguntou Julia, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Onde você se encaixa nessa equação? Owen finalmente soltou a mão dela, mas seus dedos deslizaram pelos dela numa carícia acidental ou intencional. Impossível saber. Eu fico onde sempre estive, do lado de fora, observando. Mas, ao dizer isso, ele se aproximou novamente, tão perto que Julia pôde sentir o cheiro de sua colônia, amadeirada, masculina, inebriante, tão perto que ela teve que erguer o queixo para encará-lo. Mas algo me diz, murmurou ele, a voz baixa e perigosa, que observar não será o suficiente. Julia sentiu o corpo todo tremer, não de medo, mas de algo muito mais assustador. Isso não estava no acordo, sussurrou ela. Os lábios dele se curvaram num sorriso lento, sedutor, devastador. Não, não estava. E naquele momento, enquanto a tensão entre eles crescia como uma tempestade prestes a explodir, Julia percebeu que havia entrado num jogo muito mais perigoso do que imaginava. Porque Owen Blake não queria apenas um herdeiro, ele a queria, e Deus a ajudasse, ela o queria também. A mudança aconteceu em menos de uma semana. Julia ainda não conseguia acreditar que aquele apartamento espaçoso e iluminado no Upper West Side era realmente dela, ou pelo menos seria pelos próximos meses. 3 quartos, janelas do chão ao teto com vista para o Central Park, uma cozinha moderna com eletrodomésticos que ela nem sabia que existiam, banheiros com acabamentos em mármore. Era como entrar num sonho depois de anos vagando por um pesadelo. Margaret tinha seu próprio quarto, decorado em tons suaves de azul e bege, com uma cama hospitalar ajustável e todo o equipamento necessário. Uma enfermeira especializada, Sra. Shen, cuidava dela durante o dia. À noite, Julia sentava-se ao lado da mãe, segurava sua mão e lia trechos de livros antigos, mesmo sabendo que Margaret já não entendia as palavras. Mas era nas noites de terça e quinta que tudo mudava. Eram as noites em que Owen vinha para jantar. Ele insistira nisso. Precisamos nos conhecer melhor, dissera ele com aquela voz grave que fazia algo estranho acontecer no estômago de Julia. Isso não é apenas um acordo comercial. Vamos criar uma criança juntos. Ela merece que seus pais pelo menos se entendam. Pais. A palavra soava estranha, assustadora, real demais. Na primeira terça-feira, Owen chegou pontualmente às 7 da noite. Usava jeans escuros e uma camisa cinza, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes e bronzeados. Sem gravata, sem terno impecável. Mais humano, mais perigoso. Ele trouxe sacolas de um restaurante italiano. Não sabe cozinhar? Perguntou Julia, tentando manter o tom leve enquanto seu pulso acelerava. Consigo fazer omeletes queimados e café passável, respondeu ele com um meio sorriso. Achei melhor não arriscar. Comeram na mesa da cozinha, cercados pelo cheiro de manjericão fresco, alho e azeite.
No início a conversa foi hesitante, formal, pontuada por silêncios desconfortáveis. Mas então Owen perguntou sobre a infância dela, e algo se abriu. Julia falou sobre crescer em Newark, filha de uma professora de literatura e um mecânico que morreu quando ela tinha 12 anos. Sobre como sua mãe trabalhará em 3 empregos para pagar sua faculdade. Sobre as noites desenhando à luz de velas porque a eletricidade havia sido cortada. Sobre sonhar com edifícios que tocassem as estrelas. E você? Perguntou ela, encorajada pelo vinho tinto que ele trouxera, embora ela mal tivesse bebido. Como é crescer sendo Owen Blake? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os dedos girando a taça de vinho. A luz suave da cozinha acentuava os ângulos de seu rosto, as sombras sob seus olhos. Solitário, admitiu ele finalmente. Meu pai me abandonou antes de eu nascer. Minha mãe construiu um império, mas nunca teve tempo para um filho. Fui criado por babás, motoristas, professores particulares. Tudo que eu tinha era dinheiro, e dinheiro não te abraça de volta quando você acorda no meio da noite com medo do escuro. Julia sentiu o coração apertar. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que contrastava completamente com o homem poderoso que ela conhecera no escritório. É por isso que você quer um filho? Perguntou ela gentilmente. Para não ficar mais sozinho? Owen ergueu os olhos. Seu olhar cinzento a atravessou. É por isso que quero ser um pai melhor do que o meu jamais foi. Ficaram assim, olhando um para o outro através da mesa, enquanto algo invisível, mas palpável, se estendia entre eles como um fio de seda. Então Owen levantou-se, começou a tirar os pratos. Julia o ajudou, lado a lado na pia, lavando a louça juntos num silêncio confortável, seus braços às vezes se roçando acidentalmente. Cada toque enviava pequenos choques elétricos pela pele de Julia. Quando ele saiu tarde naquela noite, Owen parou na porta. Virou-se para ela, estudou seu rosto com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Você fica linda quando está vulnerável, disse ele calmamente. Julia engoliu em seco. Eu não costumo deixar ninguém ver isso. Ele deu um passo mais perto, tão perto que ela sentiu o calor irradiando dele como ondas. Mas eu não sou qualquer um. E ele foi embora, deixando Julia sozinha com seu coração disparado e a certeza de que estava caindo num abismo sem rede de segurança. Na quinta-feira seguinte ele voltou, desta vez com comida tailandesa e uma garrafa de vinho branco. Comeram na sala de estar, sentados no sofá, com as luzes da cidade cintilando lá embaixo como estrelas presas à terra. A conversa fluiu mais facilmente desta vez. Owen falou sobre o primeiro prédio que projetou sozinho aos 22 anos, sobre o medo de falhar, de provar que todos que duvidaram dele estavam certos. Sobre a noite em que ficou sozinho no topo daquele prédio, vendo a cidade acordar, e percebeu que finalmente havia construído algo que duraria mais do que ele. E você? Perguntou ele, virando-se para ela no sofá. Estavam mais próximos agora, seus joelhos quase se tocando. Qual foi o momento em que soube que queria ser arquiteta? Julia sorriu, os olhos distantes com a lembrança. Eu tinha 8 anos. Minha mãe me levou para ver a Biblioteca Pública de Nova York. Aqueles leões de mármore, as colunas enormes, o teto pintado. Eu fiquei lá, tão pequeno olhando para cima, e pensei, alguém imaginou isso. Alguém pegou um sonho e transformou em pedra e beleza, e decidi que queria fazer isso também. Eu queria deixar algo bonito no mundo. Quando ela voltou a olhar para Owen, ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia ternura ali, e desejo, e algo mais profundo que a assustava. Você ainda pode, disse ele suavemente. Fazer coisas bonitas, deixar sua marca. Depois que eu lhe der o que você quer. Ele franziu a testa. Não é assim que eu vejo. Você não está me dando nada. Estamos criando algo juntos. Antes que Julia pudesse responder, Owen ergueu a mão e, com uma gentileza desconcertante, afastou uma mecha de cabelo que escapara do rabo de cavalo dela. Seus dedos roçaram a bochecha de Julia, depois deslizaram pela linha do maxilar, parando logo abaixo da orelha. O mundo parou.
Júlia não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia sentir. O calor daqueles dedos, o peso daquele olhar, a eletricidade correndo por cada terminação nervosa de seu corpo. Júlia. Ele murmurou o nome dela como uma oração. Ela fechou os olhos. Se não olhasse para ele, talvez conseguisse manter o controle. Talvez conseguisse lembrar que aquilo era apenas um acordo, apenas negócios. Mas então ela sentiu a respiração dele mais próxima, sentiu o polegar dele acariciando sua bochecha, e quando abriu os olhos ele estava ali, a centímetros de distância, os olhos fixos nos lábios dela. Mande-eu parar, sussurrou ele. Júlia deveria ter dito, deveria ter se afastado, deveria ter lembrado das cláusulas do contrato, das linhas que não deveriam ser cruzadas, mas em vez disso sussurrou de volta. Não. E isso foi tudo o que Owen precisava ouvir. Ele fechou a distância lentamente, dando-lhe tempo para recuar. Mas Júlia não recuou. Ela se inclinou para a frente, encontrando no meio do caminho. O beijo foi suave, quase casto, lábios se tocando com uma hesitação que contrastava com a tensão que vinha crescendo entre eles há semanas. Mas então Owen aprofundou o beijo, e Júlia se perdeu. As mãos dela encontraram os ombros dele, dedos cravando no tecido da camisa. As mãos dele deslizaram para a nuca dela, dedos se emaranhando em seu cabelo. O beijo tornou-se mais urgente, mais desesperado, como se ambos estivessem morrendo de sede e finalmente tivessem encontrado água. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Owen encostou a testa na dela, olhos fechados, respiração irregular. Isso não estava no acordo, murmurou ele. Júlia soltou uma risada baixa e trêmula. Então talvez o acordo nunca tenha feito sentido. Ele se afastou abruptamente, passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que ela já começava a reconhecer. Eu não posso. Nós não podemos. Por que não? Porque isso complica tudo. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Porque não foi isso que planejei. Por que você merece mais do que um homem que não sabe amar? Júlia também se levantou, os olhos ardendo. E quem disse que eu quero amor? Talvez eu só queira isso. Seja lá o que isso for. Owen parou, virou-se para ela. Seu olhar era tempestuoso, conflituoso. Você está mentindo. Para mim e para si mesma. E antes que ela pudesse responder, ele foi embora. Júlia ficou sozinha na sala de estar, os lábios ainda formigando, o coração despedaçado e acelerado ao mesmo tempo. Porque Owen Blake estava certo. Ela estava mentindo. E a verdade era muito mais assustadora do que qualquer acordo poderia prever. Os dias seguintes foram tensos, carregados de um silêncio que gritava mais alto do que quaisquer palavras. Owen não voltou para os jantares. Ele enviava mensagens profissionais breves, perguntando sobre os exames médicos, as consultas com especialistas em fertilidade, os preparativos para o procedimento. Júlia respondia no mesmo tom, curto, objetivo, fingindo que aquele beijo nunca havia acontecido. Mas à noite, sozinha na cama enorme do apartamento silencioso, ela passava os dedos pelos lábios e lembrava. Do gosto dele, do calor, da maneira como ele a segurava como se ela fosse simultaneamente frágil e indestrutível. As consultas médicas eram invasivas e desconfortáveis. Exames de sangue, ultrassons, perguntas íntimas sobre seu ciclo menstrual, sua saúde reprodutiva, seu histórico familiar. Tudo registrado, analisado, quantificado. Júlia sentia-se mais como um objeto do que como uma pessoa, uma incubadora sendo preparada para sua função. E então chegou a hora das injeções de hormônio. A doutora Martinez, uma mulher gentil de olhos castanhos e cabelos grisalhos, explicou o processo com paciência clínica. Você precisará tomar injeções diárias de hormônio para estimular a ovulação. São subcutâneas, aplicadas no abdômen. Posso ensiná-la a fazer você mesma, ou alguém pode ajudar. O processo dura cerca de 10 a 12 dias. Júlia assentiu, tentando absorver toda a informação que parecia flutuar em sua cabeça como fumaça. Eu posso fazer sozinha. Mas naquela noite,
quando segurou a primeira seringa, suas mãos tremeram tanto que ela quase a deixou cair. Olhou para a agulha fina, para o líquido claro dentro, para a pele exposta de seu abdômen. O medo a paralisou. Ela tentou, aproximou a agulha da pele. Mas não conseguiu cravar aquele pedaço de metal em seu próprio corpo. Sentou-se na beira da cama, lágrimas caindo silenciosamente. Sentia-se patética, fraca, incapaz. O telefone tocou. Owen. Ela hesitou, depois atendeu. Alô? Você tomou a injeção? A voz dele era neutra, mas Julia captou algo por baixo. Preocupação. Eu. Tentei. Silêncio do outro lado. Estou indo aí. Owen, você não precisa. Mas ele já tinha desligado. 20 minutos depois, a campainha tocou. Julia abriu a porta, ainda com os olhos vermelhos, usando apenas uma camisola fina de algodão e shorts. Owen estava lá, de jeans e uma jaqueta de couro preta, o cabelo bagunçado pelo vento da noite. Os olhos dele varreram-na rapidamente, avaliando, e algo naquele olhar a fez corar. Posso entrar? Ela se afastou, deixando passar. O apartamento estava silencioso. A senhora Shen já havia ido embora. Margaret dormia profundamente em seu quarto. Owen foi direto ao ponto. Onde estão as seringas? Julia apontou para a caixa na mesa da sala. Ele pegou uma, examinou-a, depois olhou para ela. Pode se deitar no sofá? Julia obedeceu, deitando-se de costas, o coração batendo descompassado. Owen ajoelhou-se ao lado dela, perto demais, íntimo demais. Ele abriu a embalagem estéril com movimentos precisos, preparou a injeção. Você precisa levantar a blusa, disse ele suavemente. Julia engoliu em seco. Com dedos trêmulos, levantou a bainha da camisola, expondo o abdômen. Sua pele se arrepiou com o ar frio, ou talvez com o olhar dele. Owen limpou a área com álcool. O toque era profissional, mas Julia sentia cada milímetro daqueles dedos contra sua pele. Ele pinçou suavemente a carne, formando uma pequena dobra. Vai doer um pouco, avisou ele. Respire fundo. Julia inspirou. Sentiu a picada rápida, uma breve queimação, e então acabou. Pronto. Ele aplicou um pequeno curativo, mas sua mão permaneceu lá, descansando sobre o abdômen dela, o polegar traçando círculos inconscientes em sua pele. Julia não conseguia se mover, não conseguia respirar direito, só conseguia sentir aquele calor, aquela pressão deliciosa da mão dele sobre ela. Owen! Sussurrou. Ele ergueu os olhos, e Julia viu o conflito neles, viu o desejo lutando contra a razão. Lentamente ele retirou a mão, mas não antes de deixar os dedos deslizarem pela pele dela numa carícia que enviou arrepios por todo o seu corpo. Eu virei todas as noites, disse ele, a voz rouca, para lhe dar as injeções. Você não precisa. Eu sei, mas virei mesmo assim. E ele veio. Todas as noites às 9 em ponto, Owen tocava a campainha. Entrava com aquela presença magnética que preenchia todo o espaço, e Julia deitava-se no sofá, expunha a barriga e deixava que ele a tocasse. Cada noite se tornava mais íntima que a anterior. Na terceira noite, os dedos dele demoraram mais no abdômen dela, traçando a linha do quadril até a cintura com uma reverência que a fez tremer. Na quinta noite, Julia usava apenas um top curto, expondo mais pele do que o necessário. Viu os olhos dele escurecerem, o maxilar travar. Na sétima noite, ela chorou. Os hormônios estavam causando estragos em suas emoções. Tudo parecia amplificado, a tristeza, a solidão, o medo, o desejo. As lágrimas começaram a cair antes mesmo da injeção. Ei, ei! Owen largou a seringa, as mãos encontrando o rosto dela, enxugando as lágrimas com os polegares. O que foi? Eu não sei, soluçou Julia. Eu só. Não sei mais o que estou fazendo. Não sei se sou forte o suficiente para isso. Você é. Ele segurou o rosto dela com firmeza, forçando-a a olhar para ele.
Você é mais forte do que pensa, mais forte do que eu jamais serei. Não sou. Ela balançou a cabeça. Estou apavorada, Owen, apavorada de fazer isso sozinha, apavorada de falhar, apavorada de... De quê? Ela fechou os olhos. De sentir demais. Silêncio pesado. Quando Julia abriu os olhos, viu algo se quebrar no rosto dele, viu o momento exato em que as muralhas que ele construíra começaram a ruir. Julia. Ele sussurrou o nome dela como uma confissão, e então a puxou para seu peito. Julia agarrou-se a ele, o rosto enterrado na camisa dele, inalando aquele cheiro que já se tornará familiar, amadeirado, masculino, reconfortante. Os braços dele a envolveram com força, uma mão acariciando seu cabelo, a outra pressionada contra suas costas. Você não está sozinha, murmurou ele contra o topo da cabeça dela. Eu estou aqui. E pela primeira vez em meses, talvez anos, Julia se permitiu acreditar que alguém realmente estava. Ficaram assim por longos minutos, corações batendo um contra o outro, respirações sincronizando, o mundo lá fora deixando de existir. Quando finalmente se separaram, Owen ainda segurava o rosto dela entre as mãos, seus olhos traçavam cada detalhe, os olhos vermelhos, as bochechas molhadas, os lábios entreabertos. Você é linda, disse ele baixinho, mesmo assim. Especialmente assim. Julia sentiu algo se quebrar e se recompor ao mesmo tempo dentro do peito. Owen, o que estamos fazendo? Ele fechou os olhos, encostou a testa na dela. Eu não sei, mas não consigo parar. E nenhum dos dois mencionou o contrato, nenhum lembrou das regras, porque as regras já haviam se tornado irrelevantes. O que crescia entre eles era maior do que qualquer papel assinado. Era inevitável, era assustador, e estava apenas começando. Na 10ª noite, a última injeção, Owen chegou mais cedo. Trouxe uma pequena caixa embrulhada em papel dourado. O que é isso? Perguntou Julia, surpresa. Abra. Dentro havia um colar delicado, um pingente em forma de casa feito de prata, com pequenos detalhes arquitetônicos gravados nele. Para lembrar, disse ele suavemente, que você ainda é uma arquiteta, e que vai construir coisas lindas novamente. Julia sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram diferentes, mais quentes, mais doces. Obrigada, sussurrou. Owen colocou o colar nela, seus dedos roçando a nuca dela, enviando arrepios por sua espinha. Quando terminou, não se afastou. Ficou ali, atrás dela, as mãos repousando em seus ombros. Amanhã é a fertilização, disse ele calmamente. Eu sei. E depois, tudo muda. Julia virou-se para encará-lo. Já mudou, Owen. Há muito tempo. Ele a estudou em silêncio e então, com uma lentidão torturante, inclinou-se e beijou sua testa. Um beijo casto, terno, carregado de promessas não ditas. Quando ele saiu naquela noite, Julia tocou o colar em seu pescoço e soube, com certeza absoluta, que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno, e o mais assustador de tudo, ela não queria voltar. O dia da fertilização amanheceu cinzento e frio. Novembro havia chegado a Nova York, trazendo ventos cortantes que faziam as pessoas se encolherem dentro de casacos pesados. Julia acordou antes do despertador, o estômago revirando com uma mistura de nervosismo e antecipação. Hoje era o dia. Hoje, a ciência faria o que a natureza faria de outra forma. Hoje, ela daria o primeiro passo real em direção a uma maternidade que ainda parecia surreal. A clínica de fertilidade ficava numa rua tranquila do Upper East Side. O prédio era discreto, elegante, com paredes cor de creme e decoração minimalista que tentava transmitir tranquilidade. Mas Julia sentia tudo, menos tranquilidade. Seus dedos tremiam enquanto preenchia formulários. Seu coração disparava cada vez que uma porta se abria. Owen estava lá, é claro, sentado na sala de espera com postura perfeita, vestindo um terno cinza escuro que o fazia parecer simultaneamente poderoso e distante. Quando Julia entrou, ele se levantou imediatamente. Seus olhos varreram-na, avaliando, preocupados. Você está bem? Perguntou ele baixinho. Ela assentiu,
mas ambos sabiam que era mentira. O procedimento em si foi rápido e indolor, mas emocionalmente devastador. Júlia deitada numa maca, pernas abertas, médicos e enfermeiras tratando seu corpo como um receptáculo. Owen esperou do lado de fora, a pedido da clínica. Quando terminaram, disseram para ela descansar por 30 minutos antes de sair. Júlia ficou sozinha na sala silenciosa, olhando para o teto branco, e de repente tudo caiu sobre ela de uma vez, a enormidade do que acabará de fazer, a vida que poderia estar começando dentro dela naquele exato momento, a irreversibilidade de tudo. E então ela começou a chorar. Não lágrimas silenciosas, mas soluços profundos que vinham do fundo da alma. Toda a tensão, todo o medo, toda a solidão dos últimos meses, tudo veio à tona como uma represa rompida. A porta se abriu. Owen entrou, ignorando as regras, ignorando protocolos. Ele simplesmente a viu chorando e não conseguiu ficar longe. Júlia? Ele estava ao lado dela em segundos, a mão encontrando a dela, apertando com força. O que aconteceu? Algo deu errado? Não, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu só percebi que isso é real. Que isso está realmente acontecendo, e estou apavorada. Owen puxou uma cadeira, sentou-se ao lado da maca, mas não soltou a mão dela. Com a outra mão, afastou o cabelo molhado do rosto dela. Eu também estou, confessou ele, e havia uma vulnerabilidade crua em sua voz que Júlia nunca ouvirá antes. Estou apavorado de ser um pai terrível, de estragar tudo, de repetir os erros dos meus pais. Júlia apertou a mão dele de volta. Você não vai. Como você pode ter tanta certeza? Por que você está aqui? Ela olhou para ele através das lágrimas. Por que você se importa? Por que você já é melhor do que pensa que é? Algo mudou no rosto dele. Uma suavidade, uma rendição. Ele se inclinou, beijou a testa dela, depois as bochechas, limpando as lágrimas com os lábios. Eram beijos castos, reconfortantes, mas cada um queimava a pele de Júlia como brasa. Vamos para casa, murmurou ele. Você precisa descansar. Owen a levou de volta para o apartamento pessoalmente. Ignorou reuniões, chamadas, compromissos. Ficou ao lado dela no banco de trás do carro, a mão ainda entrelaçada na dela, e Júlia percebeu que aquilo não era mais apenas um acordo. Era algo infinitamente mais complicado. No apartamento, ele a ajudou a se acomodar no sofá, trouxe água, ajustou as almofadas. A senhora Shen estava cuidando de Margaret, então eles estavam sozinhos na sala de estar banhada pela luz cinzenta da tarde. Você deveria ir, disse Júlia, mas sua voz não tinha convicção. Tenho certeza de que tem trabalho. Não vou a lugar nenhum, respondeu Owen, sentando-se no sofá ao lado dela. Tão perto que seus joelhos se tocavam. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas existindo juntos. O som da cidade lá embaixo era abafado pelas janelas grossas. O relógio na parede marcava os segundos com um tic-tac suave. Owen? Júlia quebrou o silêncio. Sim? Por que você está realmente fazendo isso? E não me venha com a resposta ensaiada sobre querer um herdeiro. Eu quero a verdade. Ele ficou quieto por tanto tempo que Júlia pensou que não responderia. Mas então começou a falar, a voz baixa e carregada de emoção. Porque estou cansado de estar sozinho. Porque construí um império, mas no final do dia volto para uma casa vazia e percebo que nada disso importa. Porque vi você naquele escritório, desesperada mas ainda lutando, ainda forte, ainda capaz de amar tão profundamente que estava disposta a sacrificar tudo pela sua mãe. E eu pensei. Pensei que se eu pudesse ter alguém assim na minha vida, alguém que sentisse as coisas tão intensamente, talvez eu pudesse aprender a sentir também. Júlia sentiu o coração apertar dolorosamente. Owen. Ele se virou para ela, e pela primeira vez ela viu lágrimas nos olhos dele, não caindo, apenas ali, presas, refletindo anos de solidão e dor. Eu não queria isso, continuou ele, a voz falhando. Não queria sentir nada. Mas você. Você me destruiu, Júlia,
desde o primeiro momento. E agora não consigo mais fingir que você é apenas a mãe do meu filho. Você é muito mais. O ar saiu dos pulmões de Julia de uma só vez. O que você está dizendo? Owen segurou o rosto dela entre as mãos, o polegar acariciando sua bochecha. Estou dizendo que isso deixou de ser um acordo há muito tempo. Estou dizendo que não consigo parar de pensar em você. Que acordo e você é a primeira coisa na minha mente. Que quando estou longe de você, sinto como se faltasse uma parte de mim. Julia fechou os olhos, lágrimas escorrendo novamente. Eu também, sussurrou. Eu também sinto isso. Então me diga para parar. Ele aproximou o rosto, a respiração misturando-se com a dela. Me diga para ir embora. Me diga que isso é loucura. Julia abriu os olhos. É loucura. Eu sei. Assinamos um contrato. Eu sei. Isso vai complicar tudo. Eu sei. Então por que você ainda está aqui? Owen sorriu, um sorriso triste, vulnerável, completamente devastador. Porque complicado é melhor do que vazio. E então Julia o beijou. Não foi gentil. Não foi hesitante. Foi desesperado, faminto, como se ela estivesse se afogando e ele fosse o ar. As mãos dela encontraram o cabelo dele, puxando-o para mais perto. A boca dele se abriu contra a dela, a língua explorando, provando, reivindicando. Owen a puxou para seu colo, as mãos firmes na cintura dela, e Julia se encaixou nele como se tivesse sido feita para aquilo. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente. Ela sentiu as mãos dele subirem pelas costas dela, dedos pressionando contra a pele através do tecido fino da blusa. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. A testa de Owen pressionada contra a dela, olhos fechados, maxilar tenso. Não podemos desfazer isso, murmurou ele. Eu não quero desfazer. Ele abriu os olhos, e o que Julia viu lá a fez tremer. Puro desejo, misturado com algo mais profundo, mais assustador. Algo que parecia perigosamente com amor. Eu tentei lutar contra isso, confessou ele, a voz rouca. Juro que tentei, mas não consigo mais. Então não lute. Julia segurou o rosto dele, forçando-o a olhar para ela. Estou aqui. Estou com medo e confusa, e não sei o que estamos fazendo, mas estou aqui. Owen a beijou novamente, desta vez com mais ternura. Um beijo que prometia algo além do físico. Um beijo que sussurrava sobre futuros possíveis, sobre escolhas ainda não feitas, sobre um caminho que divergia completamente do que haviam planejado. Quando finalmente se afastou, ele permaneceu segurando-a no colo, braços firmes ao redor dela, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se a soltasse. Fica, sussurrou Julia. Só por hoje. Fica comigo. E Owen, o homem que controlava impérios e comandava salas de reunião com um olhar, o homem que nunca permitia que nada escapasse de seu controle, rendeu-se. Tudo bem, murmurou ele contra o cabelo dela. Eu fico. E ele ficou. Permaneceram entrelaçados no sofá enquanto a tarde virava noite. Conversaram sobre medos e sonhos, sobre infâncias roubadas e futuros incertos. Às vezes se beijavam, às vezes apenas se abraçavam, e em algum momento Julia adormeceu nos braços dele, sentindo-se pela primeira vez em anos completamente segura. Quando acordou, já era noite fechada. Owen ainda estava lá, acordado, observando-a com uma expressão tão terna que fez o coração dela doer. Você não dormiu, murmurou ela, sonolenta. Não queria perder um segundo disso, respondeu ele, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. E naquele momento, enquanto a cidade pulsava lá embaixo e o mundo continuava girando, Julia soube com certeza absoluta que havia se apaixonado por Owen Blake. E pela maneira como ele a olhava, com aquela mistura de encanto e terror, ela suspeitava que ele havia se apaixonado por ela também. O que começara como um acordo havia se transformado em algo que nenhum contrato poderia conter. E não havia volta. Os dias que se seguiram à fertilização foram estranhos, suspensos numa espécie de limbo emocional.
Júlia estava presa numa espera agonizante, 2 semanas até o teste de gravidez, 2 semanas para saber se tinha funcionado, se uma nova vida crescia dentro dela. Os médicos recomendaram repouso moderado, nada de estresse, alimentação saudável. Mas como ela poderia não se estressar quando seu coração estava em guerra consigo mesmo? Depois daquela noite no sofá, depois daqueles beijos que mudaram tudo, Owen havia recuado. Não fisicamente. Ele ainda vinha ao apartamento todos os dias. Mas emocionalmente ele erguera muros novamente. Chegava no final da tarde com comida saudável, perguntava como ela estava se sentindo, verificava se precisava de algo. Mas mantinha distância. Não a tocava além do necessário, não a beijava, mal a olhava nos olhos. Era como se a vulnerabilidade que ele mostrara o tivesse assustado tanto que ele precisava se esconder atrás de sua armadura novamente. E isso estava matando Júlia por dentro, ela tentava entender. Ela sabia que Owen estava acostumado a controlar tudo, a manter uma distância emocional, a não deixar ninguém entrar. Ela sabia que o que estava acontecendo entre eles era tão assustador para ele quanto era para ela. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Não tornava menos doloroso vê-lo se fechar cada vez mais. Na noite de quinta-feira, uma semana após a fertilização, Owen chegou com sushi, as opções seguras para a gravidez, ele fez questão de mencionar. Comeram em silêncio à mesa da cozinha. Júlia tentava puxar conversa, mas cada tentativa morria rapidamente. Respostas curtas, olhares evasivos, o peso de tudo que não foi dito esmagando o ar entre eles. Como foi o trabalho? Ela perguntou, desesperada para quebrar o silêncio. Ocupado. O projeto da Filadélfia? No prazo. Owen. Júlia largou os AX, frustrada. Você vai continuar fazendo isso? Ele ergueu os olhos, a expressão cuidadosamente neutra. Fazendo o quê? Fingindo que nada aconteceu. Fingindo que você não me beijou. Que não disse aquelas coisas para mim. Um músculo se contraiu no maxilar dele. Eu não deveria ter dito. As palavras atingiram Júlia como um soco no estômago. O que você quer dizer? Owen suspirou, passou a mão pelo cabelo, aquele gesto de frustração que ela conhecia tão bem. Isso complica as coisas, Júlia. Eu estava vulnerável, você estava vulnerável, e nós deixamos as coisas irem longe demais. Longe demais? A voz dela tremia. Você está falando sério agora? Precisamos manter o foco no que importa. No bebê. No acordo. Que se dane o acordo. Júlia levantou-se abruptamente, a cadeira raspando contra o chão. Aquele maldito pedaço de papel não significa mais nada, não depois do que aconteceu entre nós. Owen também se levantou, mas manteve a distância. Seus olhos estavam tempestuosos, conflituosos, mas sua voz saiu controlada demais, fria demais. Significa algo, sim, porque é o que mantém tudo isso funcionando. É o que impede que isso vire uma bagunça. Tarde demais, disse Júlia, as lágrimas começando a cair. Já é uma bagunça, Owen, e você fugir não vai mudar isso. Por um momento, ela viu algo se quebrar na expressão dele, viu a dor, o desejo, o medo, mas então ele se recompôs, e a máscara retornou. Não estou fugindo. Estou sendo realista. Você é um covarde. A palavra ficou suspensa no ar entre eles, afiada como uma lâmina. Owen fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu novamente, havia uma frieza ali que partiu o coração de Júlia. Talvez eu seja. Mas pelo menos não estou fingindo que isso pode ter um final feliz. E ele saiu, deixando Júlia sozinha na cozinha, com o cheiro de sushi no ar e o gosto amargo da rejeição na boca. Os dias seguintes foram piores. Owen não veio. Ele mandava mensagens perguntando como ela estava, mas nunca aparecia. Mandava entregar comida. Pagava todas as contas. Cumpria sua parte do acordo à distância, como se Júlia fosse apenas mais um projeto que precisava ser gerenciado. E Júlia sentia falta dele de uma maneira que a assustava.
Sentia falta de seus olhos cinzentos, de sua voz grave, da maneira como ele a tocava durante as injeções, com aquela mistura de cuidado e desejo contido. Sentia falta das conversas que fluíam naturalmente, de ser vista, realmente vista, por alguém. Ela tentava se convencer de que era melhor assim. Que a distância era mais segura, que focar apenas no bebê era mais sensato. Mas à noite, quando deitava sozinha na enorme cama, ela passava os dedos pelo pingente de casa em seu pescoço e se perguntava se Owen também sentia falta dela. Margaret teve uma semana difícil. Os episódios de confusão aumentaram. Uma noite ela acordou gritando, convencida de que homens estavam invadindo o apartamento. Julia teve que segurá-la, acalmá-la, cantar as canções de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando criança. Foi exaustivo, devastador, e ela queria Owen ali. Queria poder se apoiar nele, queria sentir os braços dele ao seu redor, dizendo que tudo ficaria bem. Mas ele não estava lá, e Julia percebeu com clareza dolorosa que talvez ele nunca estivesse. Na noite do 13º dia após a fertilização, apenas um dia antes do teste, Julia não conseguia dormir. Ela estava deitada olhando para o teto, a mão descansando sobre o abdômen, tentando sentir se havia algo diferente. Não havia. Nenhum sinal. Nenhuma mudança. Apenas silêncio. O que aconteceria se ela estivesse grávida? Owen continuaria distante? Eles criariam uma criança nessa frieza, nesse arranjo sem alma? A criança cresceria sentindo a tensão entre eles, a falta de amor, a distância emocional? E o que aconteceria se ela não estivesse grávida? Tentariam de novo? Passariam por todo esse processo novamente, fingindo que não havia nada além de um contrato entre eles? Lágrimas rolaram silenciosamente pelo rosto de Julia. Ela se sentia tão sozinha, tão perdida. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Mensagem de Owen. 3h47 da manhã. Você está acordada? Julia pegou o telefone com as mãos trêmulas. Sim. 3 pontinhos piscando. Ele estava digitando, parando, digitando de novo. Finalmente, a mensagem chegou. Sinto sua falta. O coração de Julia parou. Ela olhou para aquelas 3 palavras na tela brilhante e algo dentro dela se quebrou e se curou ao mesmo tempo. Então por que você foi embora? A resposta demorou, mas veio. Porque tenho medo do que sinto por você. Porque nunca senti isso antes e não sei o que fazer com isso. Porque se eu me entregar completamente e depois perder você, não sei se sobreviverei. Julia chorou mais forte, o telefone tremendo em suas mãos enquanto digitava. Você não vai me perder. Estou aqui. Sempre estive. E se eu estragar tudo? E se eu não souber amar direito? Ninguém sabe amar direito, Owen. A gente só tenta, falha e tenta de novo. Silêncio digital. Nenhuma resposta. Julia esperou, o coração martelando, os minutos se arrastando como horas. E então a campainha tocou. Ela pulou da cama, correu para a porta, o coração na boca. Ela abriu. Owen estava lá, no corredor mal iluminado, vestindo moletom e jeans, o cabelo completamente despenteado, os olhos vermelhos e cansados. Parecia que não dormia há dias. Parecia destruído. Parecia humano. Não consigo ficar longe, disse ele, a voz falhando. Eu tentei, juro que tentei, mas não consigo. Julia não disse nada. Apenas deu um passo à frente e se jogou nos braços dele. Owen a abraçou com força, o rosto enterrado no cabelo dela, o corpo tremendo levemente. Me desculpe, ele sussurrou contra a cabeça dela. Me desculpe por ser um covarde. Me desculpe por fugir. Me desculpe por... Pare, Julia interrompeu, afastando-se apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Pare de pedir desculpas e me beije. E ele obedeceu. O beijo foi diferente desta vez, não desesperado, não urgente, mas profundo, lento, carregado de promessa. Como se fosse um novo começo, como se fosse uma escolha que ambos faziam conscientemente, apesar de todo o medo. Quando se separaram,
Owen encostou a testa na dela. Amanhã é o teste, ele murmurou. Eu sei. E se for positivo, lidaremos com isso juntos. E se for negativo, lidaremos com isso juntos também. Owen abriu os olhos, estudou o rosto dela com uma intensidade que a fez tremer. Você me assusta, Julia Evans. Por quê? Por que você me faz querer coisas que jurei que nunca iria querer? Família, lar, alguém para quem voltar à noite, alguém que conhece meus medos e ainda assim escolhe ficar. Julia sorriu através das lágrimas. Isso é assustador. Aterrorizante. Bem-vinda ao clube. Ele deu uma risada baixa e rouca e a beijou novamente, um beijo rápido e terno. Posso ficar? Só esta noite. Só até o teste amanhã. Não quero que você passe por isso sozinho. Sim, sussurrou Julia. Por favor. Fique. E Owen ficou. Deitaram-se juntos na cama grande, corpos entrelaçados, respirações sincronizadas. Ele traçava círculos distraídos no braço dela. Ela desenhava padrões invisíveis no peito dele. E pela primeira vez em semanas, ambos conseguiram dormir. Porque não importava o que o teste dissesse amanhã. Não importava o que viria a seguir. Naquele momento, eles tinham um ao outro. E talvez isso fosse o suficiente. Amanhã chegou devagar, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Julia acordou envolta no calor do corpo de Owen, o braço dele pesado sobre sua cintura, a respiração suave contra sua nuca. Por um momento, antes de abrir totalmente os olhos, ela se permitiu apenas existir naquela paz, o cheiro dele em sua pele, o peso reconfortante ao seu lado, a sensação de não estar mais sozinha. Mas então a realidade bateu. Hoje era o dia. 14 dias após a fertilização. O dia do exame de sangue que diria se ela estava grávida ou não. O dia que mudaria tudo, de um jeito ou de outro. Julia sentiu o estômago revirar de nervosismo. Owen se mexeu atrás dela, puxando-a para mais perto, resmungando algo ininteligível durante o sono. Ela se virou cuidadosamente nos braços dele, estudando seu rosto relaxado, o cabelo escuro caindo sobre a testa, os lábios ligeiramente entreabertos. Ele parecia mais jovem assim, mais vulnerável, despido de toda a armadura que usava durante o dia. Como se sentisse o olhar dela, Owen abriu os olhos lentamente. Levou alguns segundos para focar, e então um pequeno sorriso hesitante curvou seus lábios. Oi, ele murmurou, a voz rouca de sono. Oi, sussurrou Julia de volta. Ficaram assim por um momento, apenas se olhando. E Julia viu mil coisas não ditas naqueles olhos cinzentos. Medo, esperança, ternura, desejo. Pronta? Ele perguntou baixinho. Não. Ela admitiu com brutal honestidade. Estou apavorada. Owen levantou a mão, tirou uma mecha de cabelo do rosto dela, os dedos demorando-se em sua bochecha. Eu também. Mas ficaremos apavorados juntos. A clínica estava silenciosa naquela manhã de sexta-feira. A mesma decoração minimalista, o mesmo cheiro antisséptico misturado com lavanda artificial, a mesma sensação de que ali vidas eram criadas e destruídas com a mesma frequência clínica. A coleta de sangue foi rápida. Agulha entrando, tubos enchendo de vermelho escuro, um curativo. Feito. Agora só tinham que esperar. Os resultados ficarão prontos em cerca de 2 horas, disse a enfermeira com um sorriso profissional. A doutora Martinez ligará assim que tivermos os números. 2 horas. 120 minutos. 7.200 segundos de pura agonia. Owen segurou a mão de Julia enquanto saíam da clínica. O ar de novembro era cortante, o céu pesado com nuvens cinzentas ameaçando neve. As ruas estavam cheias de pessoas apressadas, cachecóis coloridos, vapor subindo das saídas do metrô como fantasmas urbanos. Café? Owen sugeriu, mas sua voz não tinha a confiança habitual. Ele estava tão nervoso quanto ela. Não posso. Cafeína, Julia deu uma risada sem humor, caso eu esteja, você sabe, grávida. Ele passou a mão pelo cabelo, o gesto nervoso que ela aprendeu a reconhecer.
Poderíamos caminhar, ou voltar para o apartamento, ou... Vamos caminhar, decidiu Julia. Preciso me mexer ou vou enlouquecer. Então caminharam, sem destino, apenas andando pelas ruas de Manhattan, lado a lado, às vezes com as mãos entrelaçadas, às vezes apenas perto o suficiente para que seus ombros se tocassem. Passaram por vitrines decoradas para o Natal, vendedores de castanhas assadas, músicos de rua tocando melodias melancólicas. E se não funcionar? Julia perguntou de repente, parando em frente a uma livraria antiga. E se o teste for negativo? Owen virou-se para ela, segurou ambas as mãos dela entre as suas. Então tentamos de novo, se você quiser. E você quer? Ele hesitou, e Julia viu o conflito passando pelo rosto dele, camadas e camadas de emoções que ele ainda estava aprendendo a processar. Eu quero, ele disse finalmente. Mas não apenas pelo bebê. Eu quero isso, você e eu, seja lá o que for isso. Quero a chance de descobrir. O coração de Julia apertou dolorosamente. Owen. Eu sei que não sou bom nisso, ele continuou, as palavras saindo rápido, como se precisasse dizer tudo antes de perder a coragem. Não sei ser vulnerável, não sei realmente deixar alguém entrar, mas quero aprender. Com você. Por você. Julia sentiu as lágrimas arderem, mas desta vez eram lágrimas boas, quentes, esperançosas. Você já está aprendendo, disse ela suavemente, colocando a mão sobre o coração dele. Todos os dias. Cada vez que você aparece, cada vez que fica, cada vez que escolhe não fugir. Owen cobriu a mão dela com a dele, pressionando-a com mais força contra o peito, onde ela podia sentir o coração dele batendo rápido. E se eu estragar tudo? Então estragamos juntos, e consertamos juntos. É assim que funciona. Ele se inclinou, beijou a testa dela, os lábios demorando ali como uma promessa. Você é tão boa, ele murmurou. Boa demais para mim. Pare de dizer isso. Você não é o homem terrível que pensa que é. Como você pode ter tanta certeza? Porque o homem terrível não estaria aqui segurando minha mão e tremendo de nervosismo por causa de um teste de gravidez. O homem terrível não teria me dado injeções todas as noites. O homem terrível não teria ficado comigo quando chorei. Você é bom, Owen Blake, mesmo que ainda não consiga ver. Ele fechou os olhos, e Julia viu uma lágrima solitária escapar, deslizando por sua bochecha antes que ele pudesse impedi-la. Ela a limpou com o polegar, ternamente, e Owen segurou o pulso dela, virando o rosto para beijar a palma de sua mão. Obrigado, ele sussurrou. Por me fazer querer ser melhor. O telefone de Julia tocou. Ambos congelaram. Ela tirou o aparelho do bolso com as mãos trêmulas. Na tela, Doutora Martinez. Julia olhou para Owen. Ele assentiu, apertando a mão dela. Com o coração na boca, ela atendeu. Alô? Julia? Aqui é a doutora Martinez. Tem os resultados do seu teste. Silêncio. Julia não conseguia respirar. Owen estava tão tenso ao lado dela que parecia feito de pedra. E ela mal conseguiu sussurrar. E então? Parabéns. A voz da médica era calorosa, genuinamente feliz. Você está grávida. E pelos níveis de HCG, parece que são gêmeos. O mundo parou. Julia sentiu as pernas fraquejarem. Owen imediatamente a segurou, seus braços firmes ao redor dela, mantendo-a em pé. Gêmeos? Ela repetiu, atordoada. Tem certeza? Bastante certeza, mas confirmaremos com o ultrassom na próxima semana. Mas sim, os números indicam gravidez gemelar. Parabéns aos dois. Julia desligou, atordoada. Ela se virou lentamente para Owen, que a observava com os olhos arregalados, o rosto pálido. Estou grávida, disse ela, ainda sem acreditar. De gêmeos. Owen não disse nada. Apenas continuou olhando para ela, como se ela fosse um milagre que ele não conseguia compreender totalmente. E então, de repente, ele a pegou nos braços e a girou, um sorriso enorme,
o primeiro sorriso verdadeiro que ela já vira nele, iluminando seu rosto. Gêmeos! Ele riu, e o som era puro, livre, cheio de alegria. Você vai ter 2 bebês. Nós vamos ter 2 bebês. Ele a colocou de volta no chão, mas não a soltou. Segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou, profundo, apaixonado, completamente despido de qualquer controle ou restrição. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. 2, repetiu Júlia, maravilhada. Como vamos fazer isso? Um bebê já era assustador, mas 2? Juntos, disse Owen sem hesitação. Faremos isso juntos. Tudo. Cada noite sem dormir, cada fralda suja, cada primeiro sorriso, cada primeira palavra. Juntos. Juntos, ecoou Júlia, e as palavras soaram como um voto. Naquela noite, Owen não foi embora. Ele ficou no apartamento, fez o jantar, omeletes apenas ligeiramente queimadas, e comeram sentados no chão da sala, rindo de como tudo era absurdo e perfeito ao mesmo tempo. Margaret teve um raro momento de lucidez. Olhou para Júlia e disse: Você está radiante, querida. Tem algo diferente em você. Estou grávida, mãe, disse Júlia suavemente, segurando a mão dela. De gêmeos, acrescentou Owen, sorrindo. Margaret sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de amor. Você será uma mãe maravilhosa, assim como tentei ser para você. E então o momento passou e Margaret voltou para o nevoeiro, mas Júlia guardou aquelas palavras como ouro. Mais tarde, deitados na cama juntos, Owen descansou a mão sobre o abdômen ainda plano de Júlia. Oi, ele sussurrou para a barriga dela. Sou eu, o papai. Ainda não sei muito sobre ser pai, mas vou me esforçar muito, prometo. E vocês têm a melhor mãe do mundo. Ela é forte e corajosa, e eu sou o homem mais sortudo do mundo porque ela me escolheu. Júlia sentiu as lágrimas fluírem silenciosamente. Owen ergueu os olhos, viu o rosto molhado dela. O que foi? Eu te amo, disse ela, simples, honestamente, sem medo. Owen ficou imóvel. Por um longo momento não disse nada, e Júlia pensou que talvez tivesse ido longe demais, que talvez ele não estivesse pronto para ouvir aquilo ainda. Mas então ele se moveu, subiu pelo corpo dela até seus rostos ficarem no mesmo nível, e olhou nos olhos dela com uma intensidade que roubou o ar de seus pulmões. Eu te amo também, ele sussurrou, e havia admiração em sua voz, como se ele mesmo estivesse surpreso com a descoberta. Não sei quando aconteceu. Talvez desde aquele primeiro dia no meu escritório. Talvez durante as injeções. Talvez quando você chorou nos meus braços. Mas eu te amo, Júlia, de um jeito que me assusta e me completa ao mesmo tempo. E ele a beijou, um beijo que selou algo muito mais profundo do que qualquer contrato jamais poderia, um beijo que prometia um futuro, um beijo que sussurrava sobre amor, família, lar. Um beijo que dizia, você é minha e eu sou seu, e juntos somos tudo. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções. Consultas médicas confirmaram a gravidez de gêmeos. Os ultrassons mostravam 2 pequenos pontos pulsantes, 2 corações batendo em sincronia, 2 milagres crescendo dentro de Júlia. Owen estava presente em cada consulta, segurando a mão dela, fazendo perguntas ao médico, olhando para as imagens borradas na tela como se fossem as obras de arte mais preciosas do mundo. Mas ainda havia uma tensão não resolvida entre eles. Confissões de amor haviam sido feitas, promessas sussurradas no escuro, mas fisicamente eles haviam se contido. Beijos, carícias, abraços, mas nada mais, como se ambos estivessem esperando o momento certo, o alinhamento perfeito de coragem e desejo. Naquela noite, a espera chegaria ao fim. Era uma terça-feira, 3 semanas após a confirmação da gravidez. Owen chegou ao apartamento mais cedo que o habitual, trazendo flores, peonias cor-de-rosa, as favoritas de Júlia, embora ela nunca tivesse dito isso a ele apenas sabia. Ele prestava atenção aos detalhes dela de uma maneira que a desarmava completamente. São lindas, disse Júlia, inalando a fragrância suave das pétalas. Seus olhos encontraram os dele sobre as flores.
Obrigada. Você merece flores todos os dias, respondeu Owen, a voz baixa, carregada de algo mais profundo. Jantaram juntos, uma refeição simples que Owen preparou, macarrão com molho de tomate fresco e manjericão. Conversaram sobre tudo e nada, sobre nomes para os bebês, sobre como seria o quarto, sobre medos e sonhos, mas sob cada palavra havia uma corrente elétrica, uma tensão crescente que fazia o ar entre eles vibrar. Quando terminaram de lavar a louça lado a lado, Owen não fez menção de ir embora. Ficou parado na cozinha, mãos nos bolsos, olhando para Julia com uma intensidade que fazia o coração dela disparar. Fique, disse ela. Não era um pedido, era uma necessidade. Eu estava planejando ficar, respondeu ele, dando um passo em direção a ela. Julia sentiu a respiração falhar. Owen. Ele fechou a distância entre eles, uma mão subindo para acariciar a bochecha dela, o polegar traçando a linha do maxilar com uma reverência que a fez tremer. Diga-me o que você quer, ele murmurou, os olhos escuros de desejo. Você, sussurrou Julia sem hesitação. Eu quero você. Algo se quebrou na expressão dele, a última barreira caindo, a última defesa desmoronando. Ele a beijou, não gentilmente, mas com uma fome que fora suprimida por semanas. A língua dele invadiu a boca dela, provando, reivindicando. As mãos dele deslizaram pela cintura dela, puxando-a para mais perto até não haver espaço entre seus corpos. Julia agarrou-se aos ombros dele, os dedos cravando no tecido da camisa. Ela sentiu a rigidez dele pressionada contra ela, a prova física do desejo que ele não podia mais esconder. Quarto, ela conseguiu ofegar entre beijos. Owen não precisou de mais convencimento. Em um movimento fluido, ele a pegou no colo. Julia envolveu as pernas na cintura dele, e ele a carregou pelo corredor, os lábios nunca deixando os dela, tropeçando levemente nas paredes, rindo suavemente contra a boca dela. Quando chegaram ao quarto, Owen gentilmente a deitou na cama. A luz da lua entrava pela janela, banhando tudo em uma luz prateada suave. Ele ficou parado por um momento apenas olhando para ela, deitada na cama, o cabelo espalhado pelo travesseiro, os lábios inchados pelos beijos, os olhos escuros de desejo. Você é tão linda, disse ele, a voz rouca. Tão perfeita. Julia estendeu a mão. Venha aqui. Owen tirou a camisa lentamente, revelando o peito musculoso, a pele bronzeada, as linhas definidas do abdômen. Julia sentiu a boca secar. Ele era bonito de uma forma quase dolorosa. Ele subiu na cama, pairando sobre ela, uma mão de cada lado da cabeça dela. Inclinou-se, beijou-a novamente, desta vez mais devagar, saboreando cada momento. Se você quiser parar a qualquer momento, murmurou contra os lábios dela, me diga. Prometo que paro. Não vou querer parar, prometeu Julia, as mãos explorando as costas dele, sentindo os músculos se contraírem sob seus dedos. Owen sorriu, aquele raro sorriso devastador, e começou a desabotoar a blusa dela. Um botão de cada vez, lenta e tortuosamente. Cada pedaço de pele revelado era beijado, adorado, o pescoço, a clavícula, o vale entre os seios. Julia arqueou as costas, a respiração irregular, enquanto ele removia a blusa completamente, depois o sutiã. Quando os seios dela ficaram expostos, Owen parou, apenas olhando com uma reverência que a fez corar. Perfeitos, ele sussurrou antes de baixar a cabeça, a boca capturando um mamilo. Julia gemeu, as mãos se enterrando no cabelo dele, segurando-o ali. A língua dele circulava, os dentes mordiscavam gentilmente, e ondas de prazer percorriam todo o corpo dela. Ele dedicou tempo igual ao outro seio, enquanto as mãos trabalhavam para remover o resto das roupas dela, calça, calcinha, até que ela estivesse completamente nua sob ele. Owen se afastou, sentando sobre os calcanhares, e estudou o corpo dela à luz do luar. As mãos dele deslizaram pelas coxas dela, pela cintura, traçaram a curva dos quadris. Você está cultivando nossos bebês aqui, disse ele com reverência, a mão descansando no abdômen ainda plano dela. Você é incrível, sabia disso? Julia sentiu as lágrimas picarem. Owen. É verdade. Ele se inclinou, beijou a barriga dela ternamente.
Obrigado por me dar isso. Por me dar você. Então ele continuou sua jornada para baixo, beijando cada centímetro de pele, a barriga, os quadris, a parte interna das coxas. Júlia tremia de antecipação, os dedos agarrando os lençóis. Quando a boca dele finalmente a encontrou no lugar mais íntimo, Júlia gritou. O prazer foi intenso, avassalador. A língua dele explorava, provava, levando-a cada vez mais alto. Os dedos dele se juntaram, deslizando para dentro dela, e Júlia pensou que poderia explodir. Owen, por favor, ela implorou, sem saber exatamente o que estava pedindo, apenas sabendo que precisava de mais, precisava dele. Ele subiu pelo corpo dela, beijando um caminho até seus lábios. Júlia podia sentir o gosto dela nele, e era estranhamente erótico. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, os olhos buscando os dela. Absolutamente, respondeu Júlia, as mãos trabalhando para desabotoar a calça dele. Owen ajudou, livrando-se do resto das roupas. Quando ficou nu, Júlia engoliu em seco. Ele era magnífico, forte, masculino, perfeito. Ele se posicionou entre as pernas dela, a ponta dele roçando a entrada dela. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, Júlia viu tudo. Amor, desejo, medo, esperança, promessas de futuro. Eu te amo, disse ele, a voz cheia de emoção. Eu te amo, ela ecoou. E então ele entrou nela, devagar, cuidadosamente, dando tempo para ela se ajustar. Júlia arfou com a sensação de plenitude, a sensação de estar completa. Owen parou quando estava totalmente dentro dela, a testa encostada na dela, ambos respirando pesadamente. Tudo bem? Ele perguntou, preocupado. Melhor que bem, sussurrou Júlia. Perfeito. Ele começou a se mover, devagar no início, saindo quase completamente antes de deslizar de volta para dentro. Cada estocada deliberada, profunda, atingindo lugares dentro dela que a faziam ver estrelas. As respirações se misturavam, as periçoadas deslizavam uma contra a outra. O quarto se encheu com os sons do amor, gemidos baixos, nomes sussurrados, o som de corpos se encontrando. Júlia envolveu as pernas na cintura dele, puxando-o mais fundo. Owen gemia o nome dela como uma oração, o ritmo aumentando, tornando-se mais urgente. Júlia, ele ofegou, você me deixa louco. Completamente louco. Então perca o controle comigo, ela sussurrou no ouvido dele. Deixe ir. E ele deixou. O ritmo ficou mais rápido, mais desesperado, a mão dele encontrou o clitóris dela, circulando com precisão, enquanto estocava com mais força. Júlia sentiu o prazer aumentar, uma onda subindo, cada vez mais alta. Owen, eu vou. Eu sei, amor, eu sei. Vem comigo. E ela foi. O orgasmo a atingiu como um raio, percorrendo cada terminação nervosa, fazendo seu corpo arquear e tremer. Ela gritou o nome dele, os dedos cravando nas costas dele. Owen a seguiu segundos depois, o corpo todo se contraindo enquanto encontrava sua liberação dentro dela. Ele gemeu baixo, profundo, o som mais erótico que Júlia já ouvirá. Ficaram assim por longos momentos, entrelaçados, ofegantes, voltando lentamente à terra. Finalmente Owen rolou para o lado, mas imediatamente puxou Júlia para seus braços, mantendo-a perto. A mão dele acariciava preguiçosamente as costas dela, os dedos traçando padrões invisíveis. Isso foi. Ele começou, mas as palavras falharam. Eu sei, completou Júlia, sorrindo contra o peito dele. Ele beijou o topo da cabeça dela. Você é minha agora. Completamente minha. Eu sempre fui, respondeu Júlia, olhando para cima para encontrar os olhos dele. E ali, sob o luar suave, com os corpos ainda entrelaçados e os corações batendo como um só, eles entenderam a verdade fundamental. O acordo tinha sido apenas o começo. O amor era o que realmente importava. E eles haviam encontrado algo muito mais precioso do que qualquer contrato poderia garantir. Tinham encontrado um ao outro. Os meses seguintes foram uma transformação completa.
Julia assistia seu corpo mudar diariamente, a barriga crescendo, arredondando com as duas vidas crescendo dentro dela. Aos 4 meses, era impossível esconder a gravidez. Aos 5, ela precisava de roupas completamente novas. Aos 6, sentia os bebês se mexerem, pequenos chutes e socos que a faziam rir e chorar ao mesmo tempo. E Owen estava lá em cada momento. Ele se mudará completamente para o apartamento. Não oficialmente, suas coisas ainda estavam na cobertura dele do outro lado da cidade, mas, na prática, ele dormia ao lado de Julia todas as noites, acordava com ela todas as manhãs, colocava a mão na barriga dela toda vez que os bebês chutavam. Ele ia a todas as consultas médicas, decorava cada informação que os médicos davam, fazia perguntas detalhadas sobre desenvolvimento fetal, nutrição, sinais de alerta. Tinha uma lista no celular com números de emergência, as rotas mais rápidas para 3 hospitais diferentes e até um plano B em caso de trânsito. Você está sendo um pouco obsessivo, disse Julia rindo certa manhã, vendo revisar a lista pela 10ª vez. Quero estar preparado, respondeu Owen, mas havia um sorriso no canto dos lábios. São 2 bebês, Julia. 2. Isso é muita coisa. Acha que eu não sei? Ela colocou a mão sobre a barriga enorme. Sou eu quem está carregando uma melancia de cada lado. Owen se aproximou, ajoelhou-se na frente dela, colocou as mãos na barriga. Como estão minhas meninas hoje? Perguntou ele, conversando com a barriga como fazia toda manhã. Meninas? Julia ergueu uma sobrancelha. Ainda não sabemos o sexo. Tenho um pressentimento. Ele beijou a barriga dela, depois olhou para cima com aqueles olhos cinzentos que ainda faziam o coração de Julia disparar. Mas sejam meninos ou meninas, vou amá-los infinitamente. Julia passou os dedos pelo cabelo dele, ternamente. Você vai ser um pai incrível. Só porque tenho a melhor parceira do mundo. A empresa de Owen crescia exponencialmente. Novos contratos, projetos internacionais. Mas ele fizera uma mudança radical em suas prioridades. Delegava mais. Saía do escritório às 5 da tarde. Recusava viagens que o manteriam longe por mais de um dia. A empresa pode sobreviver sem mim por algumas horas, dizia ele, quando Julia se sentia culpada por tomar tanto tempo dele. Mas eu não posso sobreviver longe de você. E ele mantinha a promessa. Estava lá quando Julia acordava enjoada no meio da noite. Estava lá massageando os pés inchados dela. Estava lá lendo livros sobre paternidade, montando o quarto dos bebês, pintando as paredes de um amarelo suave porque não queriam saber o sexo antes do nascimento. Margaret estava declinando. Os momentos de lucidez eram cada vez mais raros. Mas a senhora Shen cuidava dela com dedicação. E nas raras ocasiões em que Margaret emergia do nevoeiro, sorria para Julia e dizia, você está linda, querida. Radiante. E Julia estava grávida. Apaixonada. Feliz de uma maneira que nunca imaginou ser possível. No início do 7º mês, numa tarde ensolarada de março, Owen levou Julia para um passeio de carro. Recusou-se a dizer para onde iam, apenas pediu que ela confiasse nele. Dirigiram por cerca de 1 hora, saindo da cidade, entrando nas áreas mais arborizadas do condado de Westchester. Finalmente pararam em frente a uma casa. Não uma mansão, mas uma bela casa de 2 andares em estilo colonial, com um grande quintal, árvores antigas e uma varanda acolhedora. O que é isto? Perguntou Julia, confusa. Owen saiu do carro, deu a volta e a ajudou a descer. Ela estava enorme agora, movendo-se devagar, precisando de ajuda para quase tudo. Nossa casa, disse ele simplesmente. Se você quiser. Julia piscou, atordoada. Como assim, nossa casa? Eu comprei. Bem, tecnicamente ainda estou comprando, mas... Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso, um gesto que ela amava. Eu queria um lugar que fosse nosso. Não meu apartamento onde você se mudou. Não um lugar que veio com um contrato. Um lugar que escolhêssemos juntos. Um lar de verdade. Lágrimas imediatas.
Os hormônios da gravidez faziam Julia chorar por qualquer coisa, mas isso era diferente. Isso era tudo. Quer ver? Perguntou Owen, ansioso. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele a guiou pela casa. 4 quartos, um para eles, um para cada bebê e um para Margarete, quando ela precisasse de cuidados mais constantes. Cozinha espaçosa com ilha central, sala de estar com lareira, escritório com vista para o jardim onde Julia poderia trabalhar em seus projetos de arquitetura e, no andar de cima, um sótão transformado em estúdio de arte iluminado por claraboias. Para quando você quiser desenhar, explicou Owen, seus edifícios que tocam o céu. Julia não conseguiu mais segurar. Desabou em lágrimas, aquele choro feio com o nariz escorrendo, soluços profundos. Owen a abraçou imediatamente, preocupado. Você não gostou. Podemos procurar outra casa. Podemos. Não. Soluçou Julia. É perfeita. É tão perfeita que dói. Ele riu baixinho, aliviado, beijando a cabeça dela. Então vamos nos mudar? Sim. 1000 vezes sim. Mas Owen não tinha terminado. Ele a levou até o jardim, onde havia um gazebo branco coberto de glicínias ainda não floridas, mas prometendo beleza quando a primavera chegasse totalmente. O sol da tarde filtrava pelas árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Julia, começou Owen, e havia algo diferente na voz dele. Nervosismo, vulnerabilidade. Ela se virou para ele, e seu coração quase parou. Ele estava ajoelhado. Owen! Sussurrou ela, as mãos cobrindo a boca. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso, abriu-a. Dentro, um anel delicado, uma pedra de safira azul cercada por pequenos diamantes. Simples, elegante, perfeito. Sei que começamos tudo isso ao contrário, começou ele, a voz embargada. Começamos com um contrato. Depois vieram os sentimentos, depois a gravidez, depois o amor. Tudo fora de ordem, tudo meio caótico. Julia riu através das lágrimas. Mas, continuou ele, os olhos fixos nos dela, não consigo imaginar minha vida sem você. Não consigo imaginar um futuro onde você não esteja ao meu lado quando eu acordar, onde eu não ouça sua risada, onde eu não segure sua mão. Ele respirou fundo. Julia Evans, você me ensinou o que é o amor. Você me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza, é coragem. Você me ensinou que família não é sobre sangue ou obrigação, mas sobre escolha. Sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil. Sobre escolher amar, mesmo quando é assustador. Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora também. Casa comigo. Não por causa dos bebês, não por causa do acordo, mas porque você é meu lar, porque onde quer que você esteja é onde eu pertenço. Casa comigo e me deixe passar o resto da minha vida tentando ser metade do ser humano incrível que você é. Julia soluçava tanto que mal conseguia ver, mas conseguiu a sentir, conseguiu sussurrar, sim, 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 1000 vezes sim. Owen colocou o anel no dedo dela com as mãos trêmulas. Então se levantou e a beijou, um beijo molhado de lágrimas, um beijo com gosto de sal e promessa, um beijo que selou um futuro que ambos haviam escolhido. Quando se separaram, Owen colocou a mão na barriga dela. Ouviram isso, bebês? A mamãe disse sim. Vamos ser uma família de verdade. E, como se em resposta, ambos os bebês chutaram ao mesmo tempo. Julia e Owen riram, choraram, abraçados no jardim que seria o jardim deles, na casa que seria a casa deles, construindo a família que seria a família deles. A mudança aconteceu no mês seguinte. Owen contratou os melhores profissionais para garantir que Julia não tivesse que levantar uma caixa sequer. Margaret foi instalada em seu quarto no térreo, com a senhora Shen cuidando dela em tempo integral. Os quartos dos bebês foram decorados, um em tons de verde-menta, o outro em pêssego suave, ambos cheios de bichos de pelúcia, móveis musicais e o amor que já os aguardava. Julia estava no 8º mês quando fizeram a cerimônia. Não foi um grande casamento. Não houve centenas de convidados ou decorações extravagantes. Foi íntimo, simples, no quintal deles,
sob o gazebo agora coberto de glicínias em plena floração. Apenas alguns amigos próximos, a senhora Shen, os médicos que os acompanhavam e Margarete, que teve um raro momento de lucidez e pôde ver a filha se casar. Júlia usava um vestido simples de algodão branco que acomodava sua enorme barriga, flores silvestres no cabelo, descalça na grama. Owen vestia calça cinza e camisa branca, sem gravata. Também descalço. Quando chegou a hora dos votos, Owen segurou as mãos dela e disse: Júlia, você entrou na minha vida quando eu era apenas uma casca vazia. Construí um império, mas não tinha um lar. Tinha tudo, mas não tinha nada. Você me deu propósito. Me deu amor. Me deu uma razão para ser melhor. Prometo passar cada dia do resto da minha vida honrando você, protegendo você, amando você com cada parte do meu ser. Você é meu amor, minha parceira, meu lar. Júlia mal conseguia falar através das lágrimas, mas disse: Owen, você me salvou quando eu estava me afogando. Mas, mais do que isso, você me viu, realmente me viu, e me fez acreditar que eu era digna de ser vista. Você me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Me deu amor quando pensei que nunca seria amada. Prometo caminhar ao seu lado sempre, nos dias bons e ruins, na alegria e na tristeza, porque você é meu coração, meu porto seguro, meu para sempre. Quando o oficial disse pode beijar a noiva, Owen gentilmente a puxou para perto, cuidadoso com a barriga, e a beijou com uma ternura que fez todos os presentes chorarem. E quando se separaram, ele sussurrou apenas para ela, minha esposa. Meu marido, ela sussurrou de volta. E naquele momento, sob o céu azul da primavera, cercados por glicínias perfumadas e pelo amor das pessoas que se importavam, Júlia e Owen se tornaram oficialmente uma família. Mas a verdade é que eles já eram uma família há muito tempo, desde o primeiro beijo, desde a primeira confissão, desde o momento em que escolheram um ao outro, apesar de todos os medos. O contrato os unira, mas o amor os tornará inseparáveis. O 9º mês chegou como uma tempestade de emoções. Júlia estava enorme, desconfortável, cansada de carregar 2 bebês que pareciam competir para ver quem chutava mais forte. Seus tornozelos estavam inchados, as costas doíam constantemente e dormir tornara-se praticamente impossível. Cada posição era desconfortável, e os bebês pareciam mais ativos exatamente quando ela tentava descansar. Mas Owen estava lá em cada momento. Massageava os pés dela todas as noites, arrumava dezenas de travesseiros ao redor dela na cama, acordava no meio da noite para satisfazer seus desejos estranhos de comida. Picles com sorvete de baunilha às 3 da manhã. Macarrão instantâneo com manteiga de amendoim às 5. Ele nunca reclamava, apenas sorria, beijava a testa dela e dizia: o que minha esposa quiser. Esposa. A palavra ainda a fazia sorrir toda vez que ouvia. A bolsa de Júlia estourou numa tarde de terça-feira, 3 dias antes da data agendada para a cesariana. Ela estava no jardim regando as flores quando sentiu o líquido quente escorrendo pelas pernas. Por um segundo, congelou, processando o que estava acontecendo. Então a primeira contração a atingiu. Owen! Ela gritou, e havia pânico na voz dela. Ele apareceu em segundos, correndo para fora da casa, olhos arregalados. O que foi? O quê? Então ele viu o líquido no chão, a expressão no rosto dela, e entendeu imediatamente. Ok. Ok. Está acontecendo. Está tudo bem. Treinamos para isso. Ele estava claramente em pânico, mas tentando manter a calma por ela. Mala do hospital já no carro. Documentos. Peguei. Telefone. Carregado. Rotas para o hospital. Memorizadas. Podemos fazer isso. Outra contração. Júlia se dobrou, agarrando o braço dele, a dor percorrendo seu abdômen como uma onda gigante. Owen, dói. Eu sei, amor. Eu sei. Estamos te levando para o hospital agora mesmo. Os minutos seguintes foram um borrão. Owen a ajudou a ir para o carro, dirigiu com uma mistura de velocidade e cautela, segurando a mão dela sempre que podia, falando constantemente para mantê-la calma, ou talvez para manter a si mesmo calmo. Você está indo tão bem.
Está tudo bem. Vai ser perfeito. Os médicos estão esperando. Vamos conhecer nossos bebês. Vai ser lindo. O hospital era um turbilhão de atividades. Equipe médica. Formulários. Transferência para a sala de parto. Júlia já estava com 4 centímetros de dilatação quando chegaram. As contrações vinham em ondas, cada vez mais próximas, cada vez mais intensas. Owen não soltou a mão dela por um segundo. Ficou ao lado dela, limpando o suor da testa dela, sussurrando palavras de encorajamento, respirando com ela a cada contração. Você está indo tão bem, ele repetia. Tão bem, você é a mulher mais forte que conheço. Horas se passaram. A dor se intensificou. Júlia chorou, gritou, apertou a mão de Owen com tanta força que deixou marcas. Ele nunca recuou, nunca saiu, apenas ficou lá sendo a âncora dela na tempestade. Finalmente, às 23h47, a doutora Martinez disse as palavras mágicas: está na hora. Vamos conhecer seus bebês. O primeiro bebê nasceu às 23h52, um choro forte e indignado perfurando o ar da sala de parto. É um menino, anunciou a doutora Martinez, erguendo o pequeno bebê, vermelho, coberto de vernix. Júlia soluçou de alívio e alegria. Owen tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando para aquela pequena criatura que era metade ela, metade ele. 3 minutos depois, às 23h55, o segundo bebê nasceu. Outro choro, um pouco mais suave, mas igualmente determinado. É uma menina! Júlia caiu no choro. Owen sorria tanto que parecia que o rosto ia se partir. Ele beijava a testa dela repetidamente, sussurrando: você conseguiu, você é incrível, eles são perfeitos, você é perfeita. Os bebês foram limpos, pesados, medidos. O menino, 3,2 kg. A menina, 3 quilos exatos. Ambos saudáveis, ambos perfeitos. Quando os colocaram nos braços de Júlia, ainda conectados por tubos e fios aos monitores, ela olhou para aqueles rostinhos minúsculos e sentiu o coração explodir de amor. Um amor tão imenso, tão avassalador, que não cabia dentro do peito. Oi, meus bebês, ela sussurrou, lágrimas caindo sobre os cobertores que os envolviam. Finalmente conheci vocês, finalmente vi seus rostinhos. Owen estava ajoelhado ao lado da cama, uma mão tocando gentilmente a cabeça de cada bebê, maravilhado. Eles são perfeitos, disse ele, a voz embargada, tão perfeitos. Obrigado, Júlia, obrigado por me dar isso, por nos dar isso. Gabriel, disse Júlia suavemente, olhando para o menino. Gabriel Owen Blake. Owen engoliu em seco, emocionado por ela ter escolhido o nome dele. E ela, continuou Júlia, olhando para a garotinha. Sofia Margaret Blake. Margaret, repetiu Owen, entendendo. Em homenagem à sua mãe. Sim, para que ela possa viver através da minha filha. Ele a beijou então, um beijo salgado de lágrimas, um beijo que dizia tudo que as palavras nunca poderiam expressar. 2 dias depois, quando trouxeram Júlia e os gêmeos para casa, Margaret estava tendo um dia surpreendentemente lúcido. A senhora Shen a ajudara a se arrumar, e ela estava sentada na sala de estar esperando. Quando Júlia entrou carregando Sofia, e Owen carregando Gabriel, Margaret olhou para cima e seus olhos brilharam com verdadeiro reconhecimento. Júlia, disse ela, a voz fraca, mas clara. Minha menina. Oi, mãe. Júlia se aproximou, ajoelhou-se com dificuldade ao lado da cadeira dela. Quer conhecer seus netos? Margaret estendeu as mãos trêmulas, e Júlia colocou cuidadosamente Sofia nos braços dela. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado de Margaret enquanto ela olhava para a garotinha. Ela é linda, tão linda. Margaret acariciou a bochecha rosada de Sofia. Como a mãe dela, como eu fui um dia. O nome dela é Sofia Margaret, disse Júlia suavemente. Em sua homenagem. Margaret ergueu os olhos, e havia tanta gratidão, tanto amor naquele olhar que Júlia sentiu o coração apertar. Obrigada, querida. Obrigada por me deixar conhecê-los antes.
Antes de eu ir, mãe, não fale assim. Mas Margarete apenas sorriu, um sorriso de aceitação, de paz. Está tudo bem. Eu vivi, eu amei. Vi minha filha se tornar uma mulher incrível. Conheci meus netos. Está tudo bem. Owen se aproximou também, Gabriel ainda em seus braços. Este é o Gabriel, disse ele, abaixando-se para que Margarete pudesse ver. Dois bebês lindos, sussurrou Margarete. Você vai ser uma mãe maravilhosa, Júlia, ainda melhor do que eu fui. Você foi a melhor mãe, soluçou Júlia. A melhor. Ficaram assim por longos minutos, 3 gerações juntas, conectadas pelo amor, pelo sangue, por laços que nem mesmo a doença poderia quebrar completamente. Quando Margarete finalmente adormeceu na cadeira, Sofia ainda em seus braços, Júlia e Owen trocaram um olhar. Ambos sabiam. Aquele momento foram presente, uma despedida disfarçada de boas-vindas. 2 semanas depois, Margarete faleceu pacificamente durante o sono. Não houve dor, nem sofrimento, apenas uma passagem suave para o outro lado, como se ela tivesse esperado apenas o tempo suficiente para conhecer os netos e dar à filha uma bênção final. O funeral foi pequeno, simples. Júlia chorou muito, mas também havia paz. Paz em saber que a mãe não estava mais presa em uma mente que não a reconhecia. Paz em saber que Margarete vira os bebês. Paz em saber que ela soube, no final, que Júlia ficaria bem. Os meses seguintes foram caóticos de uma maneira linda. Noites sem dormir, fraldas infinitas, choro simultâneo, mamadas a cada 3 horas, exaustão profunda. Mas também primeiros sorrisos, primeiros sons, dedinhos envolvendo os deles, o cheiro doce de bebê, risadinhas, olhinhos curiosos descobrindo o mundo. Owen era um pai devoto de uma maneira que Júlia nunca poderia ter previsto. Trocava fraldas sem reclamar, acordava para as mamadas da madrugada para levar os bebês até Júlia e depois colocá-los de volta para dormir, cantava canções de ninar terrivelmente desafinadas que faziam os bebês rirem, conversava com Gabriel e Sofia como se fossem adultos, explicando conceitos de arquitetura e negócios, fazendo Júlia rir. Eles não entendem nada do que você está dizendo, disse ela uma manhã, observando Owen explicar princípios de engenharia estrutural para Gabriel, que tinha 3 meses e estava mais interessado em tentar comer o próprio pé. Nunca é cedo demais para aprender, respondeu Owen com total seriedade, depois fez uma careta engraçada que fez Gabriel explodir em gargalhadas. Júlia gradualmente voltou ao trabalho. Owen manteve sua promessa. Ela tornou-se diretora de projetos sustentáveis na construtora Blake. Seu primeiro projeto foi um complexo residencial de baixa renda com tecnologia verde, eficiência energética e espaços comunitários. Era tudo o que ela sempre sonhara fazer, arquitetura que importava, que mudava vidas, que tornava o mundo um pouco melhor. Tinham babás para ajudar durante o dia, mas todas as noites e fins de semana eram apenas deles, Júlia, Owen, Gabriel e Sofia. Uma família. No primeiro aniversário dos gêmeos, fizeram uma pequena festa no jardim. Gabriel deu seus primeiros passos cambaleantes em direção a Owen, que o pegou no ar com um grito de alegria. Sofia, mais cautelosa, observou de longe antes de decidir tentar também, caindo imediatamente chorando até Júlia pegá-la no colo. Eles são tão diferentes, comentou Júlia observando os gêmeos. Como nós, respondeu Owen beijando a têmpora dela. Perfeitos à sua própria maneira. Uma noite, quando os gêmeos finalmente dormiram, Júlia e Owen deitaram juntos na cama, exaustos, mas felizes. Você se lembra do dia em que nos conhecemos? Perguntou Júlia suavemente, a cabeça descansando no peito dele, ouvindo a batida constante do coração dele. Como eu poderia esquecer? Você estava tão assustada, mas tentando parecer corajosa. Eu estava apavorada. Você estava propondo a coisa mais louca que eu já tinha ouvido. Owen riu baixinho. Era loucura. Mas funcionou. Funcionou. Ele beijou o topo da cabeça dela. De um jeito que eu nunca imaginei. Eu queria um herdeiro, um arranjo sem complicações, algo que eu pudesse controlar. E o que você conseguiu? Ele ficou quieto por um momento, pensando, depois respondeu, consegui uma família.
Consegui amor. Consegui você. Consegui 2 bebês incríveis que roubaram completamente meu coração. Consegui um lar. Consegui uma razão para acordar sorrindo todos os dias. Consegui tudo que eu nunca soube que precisava. Julia sentiu as lágrimas picarem. Eu também. Eu estava me afogando, Owen, completamente perdida, e você me jogou uma corda. Não, corrigiu ele gentilmente. Nós salvamos um ao outro. E era verdade. Eles haviam se salvado. 2 pessoas quebradas que se encontraram no momento certo, que escolheram se curar juntas, que construíram algo lindo das cinzas de suas vidas anteriores. Eu te amo, sussurrou Julia. Eu te amo, respondeu Owen. Hoje. Amanhã. Sempre. Anos depois, quando Gabriel e Sofia tinham 5 anos, Júlia estava em seu escritório em casa trabalhando em um novo projeto quando ouviu gritos vindos do jardim. Ela olhou pela janela e viu Owen brincando com os gêmeos, perseguindo-os entre as árvores, fazendo vozes engraçadas de monstro, deixando-os pegá-lo e cair no chão onde ambos pularam em cima dele rindo. Ela observou seu marido, o cabelo levemente grisalho nas têmporas agora, linhas de riso ao redor dos olhos de tanto sorrir, ainda tão bonito quanto no dia em que o conheceu. E observou seus filhos, Gabriel sério e pensativo como o pai, Sofia artística e sonhadora como ela. E pensou em como a vida era estranha. Como um arranjo frio e calculado se transformará na família mais calorosa que ela poderia imaginar. Como o homem que não sabia amar se tornará o marido e pai mais devoto. Como, às vezes, os finais mais improváveis são os mais perfeitos. Owen olhou para cima naquele momento, viu-a na janela e sorriu, aquele sorriso que era só dela, que dizia, você é meu mundo inteiro. E Julia sorriu de volta, tocando o pingente de casa que ainda usava no pescoço, e pensou, estou em casa. Finalmente, completamente em casa. Não no apartamento, não na casa bonita com jardim, mas em Owen, nas crianças, no amor que construíram juntos. Aquele era o seu lar. E não havia lugar no mundo onde ela preferisse estar. No final, Owen Blake não encontrou apenas um herdeiro. Ele encontrou um lar. Encontrou alguém que o viu além das muralhas que ele havia construído. Alguém que o amou, não apesar de suas falhas, mas com elas. Julia não foi salva por um bilionário. Ela salvou a si mesma ao escolher acreditar que merecia ser amada. Eles provaram que os começos mais improváveis podem levar aos finais mais perfeitos. Que arranjos frios podem se transformar em amor ardente. Que famílias não nascem apenas do sangue, mas das escolhas diárias de ficar, de lutar, de amar. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a nos ver verdadeiramente. E quando encontramos essa pessoa, o impossível se torna inevitável. Porque o amor não segue contratos. Ele simplesmente acontece. E muda tudo. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e torne-se membro para ter acesso antecipado às próximas histórias. E se você sentiu que realmente valeu a pena ouvir, clique também no botão Valeu demais. Comente e nos diga de onde você está ouvindo. Eu adoraria saber onde você está agora, vivendo suas próprias histórias de amor e novos começos. Seu apoio faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam você.